Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o segundo domingo da Quaresma. Então, abre o seu coração, permita que essa palavra de Deus possa entrar na sua vida, na sua alma, no seu coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-se Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos vivenciando então o nosso segundo domingo da Quaresma, onde nós temos aí o tempo favorável para cada um de nós, vivenciarmos a conversão das nossas vidas. No primeiro domingo da Quaresma, onde nós vivenciamos no final de semana passada, Jesus que foi tentado no deserto, E ali nós vimos uma tentação voltada ao ter, o poder e o prazer, as coisas no mundo terreno. E Jesus provou que é possível, nós conseguimos resistir às tentações do mundo terreno. Através do quê? Jejum, através da penitência, através da oração, através da caridade, Jesus vem nos mostrando que então é possível resistir às tentações que nós temos na nossa vida. Mas nós temos que renunciar a tantas coisas, Nós temos que jejuar, nós temos que fazer jejum para que a gente possa de fato ser fortes para resistir ao pecado, E hoje o Evangelho inicia dizendo então que Jesus chamou 3 discípulos, não os 12, mas 3, e sempre aqueles que estão mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, para subir a montanha. E aqui eu já deixo algo maravilhoso que nós temos que sempre lembrar, A montanha é feita de pedra. Pedra é a igreja, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então Jesus, ao chamar os discípulos, para ir à montanha, Jesus hoje também nos chama, Jesus nos convida a ir a essa montanha, que é a igreja. Jesus pede que nós possamos entrar na igreja, E claro que quando nós entrarmos na igreja, não é somente para entrar, mas meditar, ouvir de fato a palavra de Deus, participar, da Santa Missa. E quando nós saímos da montanha, saímos da igreja, assim quando eles descerem a montanha, nós temos que ser pessoas diferentes. Nós temos que ser transformados, transfigurados, E é exatamente esse evangelho da transfiguração do Senhor. Então, dentro da Quaresma, o evangelho da transfiguração, porque Jesus quer que nós também assim possamos transformar a nossa vida, transformar o nosso coração. É interessante porque Jesus, ao subir, levar os discípulos na montanha, ele é transfigurado, ele é transformado, E essa palavra em grego, significa metamorfose.
E aí algo tão importante, né? Porque meta significa mudança, né? E morfose, o formato, né? A estrutura, enfim. Então, de fato, é uma transformação, né? E a gente é algo interessante, porque quando nós nascemos do mesmo jeitinho, né? Então a gente, conforme a gente nasce, bebezinho, a gente vai desenvolvendo e nós vamos crescendo, né? As mãozinhas, enfim. Mas nós somos as mesmas pessoas ali, né? O ser humano nasce normal, né? Da mesma forma. Já alguns animais, né? Eles nascem de um jeito e depois eles vão mudando, né? Um exemplo bem clássico é a borboleta, por exemplo, o sapo, né? Na forma de um girino. Então, assim, existem essas transformações de fato. Por isso é metamorfose, né? Então Jesus deixa claro para nós, a cada um de nós hoje, que nós temos que ser transformados, né? Então, assim, o que eu era ao sair da igreja, eu devo ser outra pessoa. Eu tenho que ser transformado, transfigurado. Porque não adianta nada eu ir em busca de Deus, estar na igreja, ou rezar o terço todos os dias, estar num grupo de oração, fazer tantas coisas e meu coração estar sujo. Eu não estar com o coração em Deus. Não vai adiantar nada, né? Eu fazer o mal, fazer a maldade com as pessoas, ter inveja. Então nós temos que colocar o nosso coração em Deus e praticar isso, né? Eu tenho que transformar a minha vida diariamente. Eu tenho que transformar. Eu tenho que ser transformado. E a coisa mais bonita para nós cristãos, né, é alguém te reconhecer pela mudança, né? Nossa, eu não acredito que é ele, aquele lá no passado, aquele que fazia isso, fazia aquilo, né? Nossa, quem diria, né? Exatamente, é uma transformação. De fato é uma transfiguração, né? É transformar, é transfigurar, né? Porque se nós somos, daí estamos na igreja e somos o mesmo daquela pessoa que nós éramos, não mudamos nada. Então nós não fomos convertidos, né? Então nós não estamos seguindo o caminho certo de Jesus. Então você pode ter certeza que a coisa mais importante e bonita é quando as pessoas falam: nossa, é você, nossa, aquela pessoa, aquela sou eu. Exatamente. Nossa, que mudança, né? Então, é exatamente isso. No segundo domingo da quaresma, nós temos ainda algumas semanas vivenciando esse tempo quaresmal, rumo à nossa conversão. Lembrando que a nossa conversão nós temos que converter diariamente, né? Todos os dias. Mas a igreja nos coloca de fato um período específico, que é esse, né? Para que a gente possa converter o nosso coração a Deus, né? Que nós possamos amar, perdoar, ouvir mais a palavra de Deus e silenciar o coração. Se hoje você está na correria, fazendo muitas coisas, para cima e para baixo, ouvindo muitas coisas, né? Fique um pouquinho em silêncio, medite um pouco mais a palavra de Deus, né? Ouça mais, participe mais. Mas é o momento de silenciar o coração. É o momento de colocar a vida em Deus, agradecer a Deus por todas as oportunidades, pedir perdão a Deus por todas as coisas erradas que nós fazemos. Meus queridos irmãos e irmãs, é um período favorável. Jesus está de braços abertos esperando cada um de nós. Mas infelizmente, acabamos ouvindo outras vozes. Porque aqui, Deus está nos chamando. Deus nos chama a todo momento. E Satanás está tentando. Qual é a voz que eu vou ouvir? De Deus me chamando? Porque é um chamado. Os discípulos a serem chamados a ir à montanha é um chamado. Quantas pessoas são chamadas às vocações, né, por várias coisas e não conseguem ouvir a voz de Deus? E Satanás tentando, né? Então tomem cuidado, que possamos de fato meditar isso e pedir a graça de Deus sobre cada um de nós. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.